Olá, bem-vindos para mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no capítulo 19, o penúltimo capítulo da obra, intitulado A Serva Fiel. Trata-se de Adelaide, uma senhora que administra uma creche e que está em processo de desencarnação. Nós estamos acompanhando o diálogo de Irmã Zenóbia com os servidores auxiliares de Adelaide, que a impedem de desencarnar por conta da sua atitude mental e porque não querem abraçar os compromissos necessários para que Adelaide transfira a sua responsabilidade, os seus deveres para essas pessoas e consiga desencarnar em paz, já que ela está sendo mantida presa ao corpo pelos pedidos incessantes dos seus familiares e amigos e servidores da creche, porque pensam que somente ela poderá realizar o trabalho tão difícil e de tantos sacrifícios de auxílio àquelas crianças. Nós acompanhamos então Irmã Zenóbia dar uma bronca nessas pessoas, ensinando a nós também a importância do desapego das coisas materiais, bem como das pessoas e dos serviços que abraçamos, com a consciência de que o trabalho não pertence a nós, mas sim ao Deus Pai, e que devemos entregar a Ele as nossas tarefas no fim de nossas vidas, para que Ele possa transferir para outras mãos mais jovens, mais capazes, com mais energia, depois da nossa contribuição. No finalzinho do diálogo, Irmã Zenóbia está dizendo que o trabalho, na verdade, não pertencia a Adelaide, apesar da sua dedicação. Ela era, sim, uma servidora digna, fiel, dessa criação de caridade, de benemerência que é a creche. Porém, ela não era fundadora, porque o trabalho pertence, na verdade, à espiritualidade. O mérito dela é ter se afeiçoado ao espírito cristão, a que todos nós vamos nos dedicar também um dia, e servir de instrumento de Deus, chamado por Irmã Zenóbia como doador das bênçãos no trabalho que ela abraçou. Ela prossegue, dizendo: não lhe deponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total. Não achem que Adelaide fez tudo, apesar de parecer isso, porque ela está encarnada e, consequentemente, as pessoas só enxergam ela, especialmente quem não tem mediunidade, e por isso pensam que ela é a responsável por todo o trabalho, como se a coroa dessa responsabilidade fosse totalmente dela. Mas, na verdade, como já dissemos, repetindo as lições de Irmã Zenóbia, ela foi um instrumento. Vestiu, sim, a coroa da responsabilidade, mas não total. O peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras. É comum as pessoas atribuírem um serviço, especialmente cristão, para indivíduos, esquecendo-se de toda a equipe, de todos que colaboram, de todos que visitam, que comparecem, que auxiliam, sejam com os valores, sejam com a energia, seja com a contribuição pessoal. Como Divaldo Franco, Chico Xavier e tantos outros ícones, as pessoas focam nos representantes, naqueles que estão à frente, que mais aparecem ou que possuem mediunidade, sendo que o peso de glórias deve ser repartido a todos que contribuem, de certa forma, com os serviços, como se dividem, inevitavelmente, os valores da cooperação. Cada um, portanto, tem o seu valor de cooperação, a depender da contribuição ofertada. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Notem a humildade de Adelaide.
apesar da sua função muito importante na creche, como fundadora aqui na Terra, como coordenadora, como uma pessoa à frente do trabalho cristão, ela não deseja qualquer homenagem, porque sabe que não precisa de reconhecimento e porque o trabalho, na verdade, pertence à espiritualidade e, em última instância, a Deus, a Cristo. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento. Então, como já falamos aqui, né? Se vamos reconhecer alguém, se vamos adorar alguém, adoremos a Cristo. Reconheçamos a Cristo, porque Ele não tem o risco de cair, não tem o risco de nos desapontar. Então, Zenóbia diz, transfiram ao Cristo o patrimônio de reconhecimento. É o mesmo raciocínio para os ícones do Espiritismo hoje, para os médiuns notáveis. Transfiramos para o Cristo o reconhecimento do trabalho, não desprezando a contribuição dos médiuns, a contribuição de quem está à frente, mas sem idolatria, sem que o egoísmo ou o ego dos próprios colaboradores fique acima daqueles que realmente coordenam as atividades, rogando simplesmente as afeições, a simpatia, a compreensão para as suas necessidades na vida nova. Por isso que eu disse, não é desprezá-los, mas sim ter afeição, ter simpatia, ter compreensão. Mas o reconhecimento do trabalho, os lauréis, as homenagens são devidas ao Cristo. As pessoas, os encarnados que estão à frente, merecem nossa simpatia, nosso carinho, nossa compreensão. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Então, o último pedido dela é: libertem-na. Deixem que Adelaide parta da vida material para a vida verdadeira no plano espiritual. Libertem-na para que tenha paz, alegria no além. Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Finalizou então Zenóbia com uma oração. Diversos ouvintes não se demoraram no local, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes, porque eles estão desdobrados, né? Estão assistindo essa reunião no plano espiritual, desdobrados do corpo físico que adormece na terra. Retornaram então. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora Zenóbia, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Nós sabemos a importância dessa reunião, porque a irmã Zenóbia conseguiu, inclusive, perscrutar, analisar os pensamentos daqueles que estavam ali presentes. E eles insistiam na ideia de que Adelaide era a única que poderia administrar a creche. E aí, novamente, ela ressalta a importância de não idolatrarmos pessoas comuns, pessoas que estão à frente das atividades, porque o trabalho pertence a Deus. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Interessante essa informação porque é da ciência espírita. Notem que quando nós, em espírito, recebemos energia salutar, fluidos que nos trazem júbilo, que nos trazem motivação no além, o retorno à carne pode ser doloroso. Retorno à carne não no sentido de reencarnação, mas sim de despertar
aqueles que estão desdobrados pelo sono e recebem uma grande quantidade de energia no além, podem sentir dores quando regressarem ao corpo físico, por conta da diferença vibratória entre as células doentes do corpo físico e as células salutares do perispírito de Adelaide. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Então ela realmente passou mal quando retornou do além, cheia de energia salutar, cheia de bênçãos, e recebeu um choque com o corpinho dela doente, fraco, sem qualquer energia para manter a vida no plano físico. Ela se sentiu mal. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente como o pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Nós já falamos aqui que Adelaide foi a única daquelas que desencarnaram e nós acompanhamos esse desencarne, que tinha a maior liberdade para deixar o corpo em desdobramento e retornar a ele. Inclusive, em uma das passagens, ela está conversando com o Dr. Bezerra de Menezes no além. O seu corpo dorme e chega a hora dela tomar o remédio. Então ela pede licença a Dr. Bezerra, volta para o corpo, toma o remédio e adormece de novo, desdobrando-se e continuando a conversa. Ela tinha essa liberdade que os outros não tinham. Então, nesse final da vida, Adelaide continua, indo e vindo, despertando no mundo espiritual, voltando para o corpo físico, por várias vezes. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Então, Jerônimo ainda vai explicar esse fenômeno. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor: extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Então Jerônimo já nos revela que o puxão de orelha de Zenóbia teve efeito imediato. Assim que eles retornaram, não havia mais os laços que mantinham Adelaide no corpo físico. Foram desfeitos. As correntes mentais foram extintas. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o afluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Então vejam, lembrem-se que Adelaide estava no meio de uma redoma energética, formada por aqueles que não queriam que ela desencarnasse e doavam energias a todo momento. Essas energias davam um tônus físico, um tono vital para o seu corpo. E por isso, quando foram desfeitas essas energias, essas conexões, e consequentemente a redoma energética foi desfeita, o corpo não tinha mais, não recebia mais esse magnetismo. E como o perispírito de Adelaide recebeu no além, houve esse choque quando ela retornou. O espírito não estava mais, aliás, o corpo não estava mais com as mesmas energias daqueles que teimosamente e indiretamente mantinham Adelaide no corpo físico. Além disso, o contentamento desta hora robusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Então isso já foi falado. No além, ela recebeu uma grande energia, ficou robusta no sentido de maior absorção de energias salutares. Quando ela voltou, os centros perispirituais estavam carregados de energia, enquanto que os seus centros físicos, do corpo físico, estavam doentes, no fim da vida. Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentes. Muito curiosa essa informação. É ciência espírita. A pessoa passa mal. Se vai para o plano espiritual, recebe energias salutares, mas quando volta para o seu corpo doente, se sente mal. Pelo choque, pelo contato de energias tão diversas. E com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Então, Jerônimo vai falar
a Adelaide. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Que frase bonita, né? Para dizer para alguém que está desencarnando, mas foi um cristão verdadeiro. O casulo se reduziu, mas as suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. O voo que todos nós alçaremos ao desencarnarmos com a tarefa cumprida. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido, e rogou, tímida, lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal, espontâneo. Vejam só como Adelaide é diferente dos demais. Vejam como ela é consciente. Vejam como seu espírito é maduro. Ela pediu para o Jerônimo, reconhecendo a dificuldade da desencarnação por conta dos laços fortes ainda presos ao corpo físico. Ela própria pediu para tentar desligar esses laços, desfazer esses laços. Nós comentamos por várias vezes aqui que Jerônimo era o espírito responsável pela técnica de desenlace dos espíritos. Foi ele que realizou as atividades, as providências, as técnicas necessárias para desvincular todos os espíritos que nós acompanhamos nessa obra. Adelaide pediu para ela fazer. Então vejam que ela não é do mesmo patamar evolutivo dos demais. Ela está bem mais consciente, está bem mais preparada para a desencarnação e, inclusive, conhece as técnicas que Jerônimo aplicava. Ela iria tentar, ela mesma, desprender os laços mais fortes, num esforço pessoal. Jerônimo concordou satisfeito. E, mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma, durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Mais uma vez, André Luiz revela que o trabalho de desencarne é complexo. O desfazimento dos laços que ligam o corpo físico ao perispírito é complexo. Por isso, Jerônimo era que sempre estava à frente, já que os desencarnantes não tinham condição, nem de conhecimento, nem de vibração, para realizar essa atividade. Mas Adelaide tinha. E Adelaide pediu para fazer. E fez. Longas horas, num trabalho complexo, ela foi desligando os laços. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem ajuda alheia, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade, esclarecendo. Então, André Luiz ficou perplexo. Eu não sabia que alguém podia desligar seus próprios laços. Jerônimo explicou. A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Então, Jerônimo já dá uma informação essencial no primeiro parágrafo. André, veja só. É preciso, sim, o concurso da espiritualidade. É preciso uma ajuda dos espíritos para desencarnar, mas somente no ato conclusivo dessa libertação. Ou seja, no finalzinho. O espírito pode contribuir com seu próprio desligamento. Vai ficar faltando só a conclusão, que é feita pelo plano espiritual. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado. Ó, outra informação da ciência espírita. Nós próprios, a depender da nossa elevação moral, podemos começar o desligamento no plexo solar e no coração. A conclusão será feita pelos auxiliares do além, mas nós podemos realizar os primeiros atos, as primeiras técnicas para desligamento do perispírito junto ao corpo físico. E quando que isso é possível? Quando o interessado, como a Adelaide,
haja adquirido durante a sua vida na Terra o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Como eu disse, ela conhecia as técnicas, ela foi treinada. Quantos de nós, ao desdobrar pelo sono, realizamos cursos, atividades, aprendemos técnicas novas vinculadas ao espírito? Então, durante a nossa vida, a gente também pode aprender conhecimentos exclusivamente espirituais. Inclusive, devemos buscá-los. E Adelaide foi um exemplo disso. Durante a vida dela, ela adquiriu experiência na Terra para treinar essa vida espiritual mais elevada. Todos nós podemos treinar uma vida espiritual mais elevada. Muitos vão dizer, não tenho tempo, trabalho o dia inteiro, tenho que cuidar da família, tenho que cuidar do meu próprio corpo, tenho que me alimentar, sobra pouquíssimo tempo. Mas o maior aprendizado é desdobrando pelo sono. Durante o seu sono, mantendo o evangelho no lar, a conduta do bem, a conduta cristã, a harmonia dentro de casa, quando você desdobra, você consegue realizar curso, assistir palestra, aprender técnicas e, inclusive, conhecer esses detalhes para desligamento no momento do desencarne, como Adelaide sabia. Eu falei aqui que Jerônimo quem detinha o conhecimento, a técnica, mas Adelaide também aprendeu e ela estava encarnada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Basta estudar, como a gente está fazendo aqui. Basta aprender. Basta se preparar para a gente, pouco a pouco, ir adquirindo conhecimento do mundo espiritual também. A gente não estuda aqui? Eu estudo. Eu estudo para a minha profissão. Eu estudo espiritismo. Eu estudo relacionamentos para poder lidar melhor com as pessoas. A gente também pode estudar técnicas voltadas para o espírito, sem nenhum problema. Inclusive é recomendável, como eu disse. Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. Então, o famoso fio de prata que falamos tantas vezes aqui, né? Foi desligado, na conclusão, por Jerônimo. Vamos imaginar a figura da tesoura, né? Jerônimo foi quem cortou o fio de prata, como se fosse uma tesoura, né? Eu falo tesoura para ficar mais fácil de entender. Mas certamente, acredito eu, que não é uma tesoura, talvez seja um instrumento de cirurgia usado aqui na Terra, que a espiritualidade também usa, plasma lá no plano espiritual, e realiza de fato um corte do fio. Não chega a divulgar aqui, né? Mas diz que Jerônimo desatou dá mais a ideia de desfazer um nó, né? Do fio de prata. A agonizante estava livre, enfim. A felicidade deles, né? Finalmente, Adelaide está livre. Aqui na Terra é choro, é sofrimento. Ninguém enxerga a morte como liberdade. No plano espiritual, alegria. Finalmente está livre. Livre do corpo físico doente e limitado. Sempre que eu digo isso, acho importante ressaltar. O Espiritismo não adora a morte, não deseja a morte, nós apenas sabemos lidar com ela. E sabemos que ela vem no seu tempo. Não é para antecipar, não é para desejar, não é para chamar a morte. Mas quando vier, naturalmente, é para lidar com alegria também, principalmente para quem cumpriu as suas tarefas. Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. Aqui uma lição importante, novamente, sobre as lembranças que nós trazemos dos encontros na espiritualidade, não é?
Notem que todos os colaboradores que ouviram Zenóbia não se recordavam exatamente do encontro, mas traziam uma atitude de respeito. Por quê? Porque fica arquivado, né? Principalmente as mensagens principais ficam arquivadas em nosso cérebro. E quando despertamos, quando não lembramos de tudo, temos flashes dos encontros e principalmente das lições aprendidas. Todos eles traziam então um sentimento mais de resignação. Ninguém estava revoltado com a morte da servidora fiel, Adelaide. A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Aqui a gente já pode dizer, vejam que ela está totalmente consciente. Quantos desencarnam e estão imediatamente conscientes? Adelaide já desencarnou e logo após falou, não, calma, eu não vou agora. Parti para a casa de socorro. Ela falou, eu vou ficar mais um pouco aqui. Ela já está consciente. É aquilo que já falamos sobre o período de perturbação, né? Quem está no bem, quem está no caminho, tem um período muito pequeno, muito curto de perturbação quando chega no além. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Ela já estava trabalhando. Adelaide mal desencarnou, já estava trabalhando. Com o quê? Consolando amigos. Em espírito. Ela já estava consolando as pessoas. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu, em nossa companhia, a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Então notem que ela acompanhou a inumação do corpo, ela principalmente orou agradecendo pelo corpo que recebeu, pelo serviço que o corpo realizou para ela na última encarnação. Isso é muito importante. É valorizar esse vaso emprestado por Deus, chamado de corpo físico. Valorizar, respeitar, cuidar dele. E quando não tiver mais utilidade, após o nosso desencarne, orar agradecendo ao corpo físico, agradecendo a Deus por nos entregar um corpo que serviu para o nosso avanço na Terra. Ela então parte para a casa transitória, nessa grande caravana afetiva. Chegamos então no último capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Capítulo 20, Ação de Graças. Como fazemos em todas as reuniões espíritas, agradecemos ao final. Vamos ver então qual será a ação de agradecimento de André Luiz. Ele diz, reunidos, congregados no Instituto Socorrista de Fabiano, todos os que desencarnaram, ou seja, a tarefa estava cumprida. André Luiz tinha a tarefa de acompanhar os servidores no seu desencarne. Só um deles ganhou a moratória, né? A irmã Albina ganhou mais tempo na Terra. Todos os demais estavam reunidos na casa transitória do irmão Fabiano. Então era uma vitória. O grupo tinha realizado a tarefa. Reuniu todos juntinhos na casa irmão Fabiano. Preparamo-nos para a ditosa viagem de regresso. Quem lembra aí no último estudo, que André Luiz fala que já estava com saudade de nosso lar. Porque eles estão trabalhando na crosta e estão visitando a casa transitória. E aí eu me recordo no último estudo que tem um trecho na obra que eles começam a falar que estão sentindo falta da colônia. Então agora que eles vão se reunir, estão de regresso para nosso lar. Efetivamente, as saudades de nossa vida harmoniosa e bela nos planos mais altos dominavam-nos os corações. Todos eles estavam sentindo falta. Deve ser realmente maravilhoso viver em nosso lar, numa colônia espiritual dessa estirpe.
O serviço nas regiões inferiores proporcionava-nos, é bem verdade, experiência, sabedoria, acentuava-nos o equilíbrio, enriquecia-nos o quadro de aquisições eternas. Entretanto, o reconhecimento de semelhantes valores não impedia a sede daquela paz que nos aguardava, à distância, no lar tépido e suave das afinidades mais puras. Aqui eu quero fazer um apontamento. Percebam que curioso. A descrição que André Luiz está dando parece a mesma descrição da saudade que nós sentimos do plano espiritual. Por quê? Ele está dizendo: sair em caravana de nosso lar para ajudar na terra é um serviço muito bom, porque traz a experiência, traz a sabedoria, traz equilíbrio, enriquece o indivíduo nas aquisições eternas. É o mesmo que acontece quando reencarnamos. Quando a gente vem para a Terra, a gente também ganha experiência, ganha sabedoria. Estamos trabalhando em regiões inferiores, encarnados. Aqui na Terra, nós podemos afirmar, é uma região inferior, porque estamos na carne, numa sintonia vibratória nesse mundo ainda de provas e expiações, que não é uma sintonia elevada. Então, da mesma forma que na reencarnação, estar aqui é doloroso, é sofrido, mas nós ganhamos experiência e sabedoria, também sair de colônias para se aproximar da Terra é como se fosse um efeito de uma reencarnação. O indivíduo, o espírito desencarnado, ganha experiência, ganha sabedoria, ganha equilíbrio, mas sente falta do plano espiritual superior, sente falta da colônia, né? Apesar de enriquecer o quadro de aquisições. Se a gente trabalhar no bem, se a gente servir, se a gente nos ocuparmos de atividades edificantes, nós recebemos ou angariamos aquisições eternas. Igualzinho o que André Luiz está descrevendo aqui num serviço que ele está fazendo. Ele não reencarnou. Ele saiu de nosso lar em caravana e está realizando uma atividade, mas está adquirindo virtudes, paciência, equilíbrio. Nós também, quando mergulhamos na carne, devemos aproveitar a oportunidade de serviço para as aquisições eternas. Mesmo que recebamos esses aprendizados aqui, sempre tem uma sede de voltar para o nosso lar verdadeiro. Não para o nosso lar colônia, também, mas nosso lar espiritual, o lar verdadeiro, a pátria verdadeira, que é o plano espiritual. Todos têm essa sede, essa vontade. Repito, não é para ter esse desejo de morrer. É uma saudade que dá da convivência com os espíritos nobres que habitam essas regiões. Eles todos estavam, portanto, com saudade de nosso lar. Em todos nós preponderava o júbilo decorrente da tarefa exemplarmente realizada. E aqui, de novo, eu faço a comparação. Se a gente realiza os nossos deveres, cumpre as nossas tarefas na encarnação, também voltamos para o plano espiritual com a consciência tranquila, com a alegria da tarefa realizada de forma exemplar. Que a obra anterior nos trouxe o conceito dos completistas, aqueles que voltam para o plano espiritual com todas as tarefas cumpridas. Tudo o que se comprometeu a fazer, fez com excelência. Volta e é chamado de completista. Eu lembro de ter comentado que alegria deve ser, né? Eu volto para o plano espiritual e falo, as pessoas comentam, o Lucas é um completista. Olha, que bom, ele é um completista. Ou seja, se comprometeu a ser um bom esposo, a ser um bom filho, a fazer o bem, a realizar as atividades que ele se comprometeu a fazer e fez. Ou às vezes fez mais, né, do que se comprometeu, aí volta completista. Que todos nós possamos retornar como completistas, né? Então aqui eu faço a mesma comparação. André Luiz, quando realizou esse serviço, ainda desencarnado, está voltando feliz,
pela tarefa realizada. Nós também, quando desencarnarmos também, né, poderemos retornar felizes, alegres, com júbilo pela tarefa realizada de forma exemplar. Mas o próprio Jerônimo não disfarçava o contentamento de voltar, de regressar, na impressão de calma e bom ânimo que lhe fulgurava o semblante feliz. Até o Jerônimo, que é mais elevado que os demais, estava com essa alegria. Ai, que bom, vou voltar para nosso lar. Que a energia aqui não é muito legal. Ficar muito tempo na Terra, para eles, não é muito bom, porque eles estão acostumados com uma energia tão salutar em nosso lar. Imagine você morar numa cidade que não tem violência, que não tem inveja, que não tem ódio, que não tem orgulho, que não tem diferença social, ninguém passa fome, ninguém está na miséria. Todo mundo se reúne 6 horas da noite para orar. A cidade para orar às 6 horas. Imagina aqui no mundo isso. Quanto tempo vai levar para isso acontecer aqui, gente? Muitos séculos. Hoje, 6 horas, as pessoas não se reúnem para orar. As pessoas estão no trânsito. É o pior horário do trânsito, né? Principalmente em São Paulo. Então imagine as pessoas 6 horas parando os carros na rua para orar. É até engraçado pensar nisso, né? De tão distante que tá. Mas em nosso lar é assim. As pessoas param na hora do Ângelus, né? Para orar. Então eles sentem muita falta, é natural, o ambiente deve ser maravilhoso. Até Jerônimo estava feliz. Eu digo até Jerônimo porque ele, sendo um espírito superior, talvez a sua postura fosse indiferente. Onde ele estiver, ele está bem. Mas até ele estava feliz por regressar. Ao esforço sincero, seguia-se a tranquilidade do dever cumprido. De novo ele fala do dever cumprido. A consciência tranquila de quem cumpre o dever. Marcada a reunião derradeira na casa transitória, rodeavam-se os recém-libertos de vários amigos que lhes traziam alegres notícias e boas-vindas confortadoras. Já falei aqui, né? Da simpatia que nós ganhamos dos espíritos. E aí, quando voltamos para lá, eles vêm nos receber, eles vêm nos dar boas-vindas, eles vêm nos contar as novidades da nossa família. Dimas e Cavalcante, renovados em espírito, ignoravam como exprimir o reconhecimento que lhes vibrava na alma. Porque, quem se lembra, Dimas e Cavalcante não foram muito bem para o plano espiritual. Foram servidores do bem, foram cristãos, porém passaram perrengue, né? Passaram maus bocados para regressar. Mas estavam bem agora e reconhecidos. Enquanto Adelaide e Fábio, que eram espíritas, tinham conhecimento maior, Adelaide bem melhor do que Fábio, mas os dois muito bem, estavam mais evoluídos na senda de luz divina. Comentavam problemas transcendentes do destino. Então o diálogo entre Fábio e Adelaide era muito mais elevado, né, do que Dimas e Cavalcante. Adelaide e Fábio conversavam sobre temas transcendentais por meio de observações formosas e surpreendentes recolhidas no vasto campo de experiências individuais. É o nível evolutivo de cada um. Notas de alegria e otimismo transpareciam de todas as palestras, projetos e recordações. Estava todo mundo alegre, fazendo planos, né? Porque tinham ido muito bem, retornado muito bem. A irmã Zenóbia solicitou que a esperássemos na câmara consagrada à prece. A irmã Zenóbia pediu um momento para orar, onde nos abraçaria, dando-nos as despedidas. Vejam como a irmã Zenóbia é elevada, né? Ela vai ficar. Apesar que ela faz viagens astrais para lugares mais elevados que nosso lar, como a gente já viu na obra. Então ela está acostumada a fazer essas viagens e renovar suas energias. Reunidos em alegria franca, aguardávamos a diretora nas melhores expansões de entendimento fraternal. Zenóbia, poucos momentos depois, dava entrada no salão, seguida de grande número de auxiliares, e como sempre veio até nós bondosa e acolhedora. Estimava sobremaneira a expedição e devotara-se carinhosamente aos recém-libertos.
prestou atenção nos que tinham acabado de desencarnar. Em vista disso, cercava-nos de atenção pessoal e direta, naquele momento de maravilhoso adeus. Assumindo a posição de orientadora dos trabalhos, exortou-nos de modo comovente à fiel execução da vontade divina, comentando a beleza das obrigações de fraternidade que se entrelaçam no universo, fortalecendo a grandeza da vida. A gente precisa refletir sobre isso sempre, né? Como o universo tem esse sentimento fraterno. Os mais evoluídos ajudam, auxiliam, visitam, mergulham em reencarnações missionárias para despertar os mais inferiores. Esse sentido de fraternidade habita no universo inteiro, onde os irmãos mais velhos ajudam os irmãos mais novos. Por fim, saudando individualmente os recém-desencarnados, recomendou a Adelaide pronunciasse ali a oração de graças. Mas uma comprovação de que Adelaide não era um espírito comum. A Zenóbia pediu para Adelaide fazer a prece de agradecimento, que se faria acompanhar do hino de reconhecimento que ela, Zenóbia, nos ofereceria em sinal de afetuoso apreço. Imagina que cena linda, né? Adelaide levantou-se em meio de profundo silêncio e orou, fervorosa, comovida. Vejamos a oração de Adelaide. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível que nos utilizou, o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios, agradecendo ao corpo físico, vacilantes e frágeis como as aves que mal ensaiam o primeiro vôo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Notem que ela chama a sua encarnação de um voo inicial, um voo vacilante longe do ninho. Eles estão começando a sua viagem de elevação moral. Está no início ainda. E agradece pelos emissários, pelos companheiros, como a gente faz aqui todo dia na prece final. Agradecemos aos nossos irmãos mais velhos, aqueles que nos ajudam nessa trajetória difícil da Terra. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos, passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras. É a mesma oração que eu faço quase que diariamente a Cristo Jesus. Como agradecer o sacrifício de Jesus, a companhia dele, todos os dias nos acompanha. Basta que sintonizemos com ele, mas ele próprio prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele está conosco. Como agradecer a companhia de Cristo, que em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras está conosco. E não satisfeito, teu inesgotável amor nos acompanha ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. O retorno à pátria espiritual, Jesus também está presente. Quase sufocada de emoção, a missionária fez reduzido silêncio para conter as lágrimas e continuou. Nada fizemos por merecer-te a assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade sincera. Importante ter boa vontade sincera. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Todos os dias, quantos de nós cedemos a sugestões menos dignas das trevas, das sombras, dos nossos inimigos espirituais, dos nossos adversários?
Quantas vezes a gente cai, claudicamos, rendidos aos nossos próprios caprichos, ouvindo sugestões de espíritos trevosos? Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura, que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre. A imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. E isso é muito belo porque Jesus não quer trabalhador perfeito. Ele quer quando a gente estiver pronto. Mas enquanto não formos trabalhadores perfeitos, Ele nos aceita do jeito que somos, imperfeitos. Aceita nossa contribuição, sabe que somos imperfeitos, mas enxerga em nós a boa vontade. Por isso a boa vontade sincera é essencial. Por mais imperfeitos que sejamos, por mais quedas acumuladas, sempre buscamos retornar ao Cristo de forma sincera, e isso que vale. Por isso ela pede desculpa para Jesus. Como temos que fazer? Pedir desculpa para o Cristo por nossas imperfeições, por sermos aprendizes, por carregarmos traços predominantes de personalidades ainda inferiores, mas libertados do mal. Não possuímos nada de belo para oferecer-te. Que podemos oferecer a Cristo? De belo? Ele é belo. Ele já tem todas as aquisições belas. O que de belo podemos oferecer ao Cristo? Ó benfeitor divino! Senão o coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que o nutriam na crosta da terra. Oferecer então para o Cristo o nosso coração sincero, humilde, sem as preocupações que acumulamos aqui na terra. Recebe-o, Mestre, recebe esse coração como demonstração de confiança dos teus discípulos pequeninos. Nós somos discípulos pequeninos de Jesus. E enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos. Mas, se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e a oportunidade de servir. Então ela pede também a misericórdia de Jesus, a proteção, o consolo, mas também a oportunidade de trabalhar, de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos, por compaixão, a bênção de sermos úteis em tua causa. Trabalho é toda ocupação útil, que possamos ter ocupações úteis na causa do Cristo. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora. Agradecer as expiações, agradecer as oportunidades de trabalho aqui na terra, onde ao influxo de tua benignidade retificamos velhos erros do coração. Reencarnação como forma de retificar os erros do passado. Bendizemos o caminho áspero, mais uma vez, agradecer o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Por isso que eu digo, quem nasce numa condição financeira melhor, sem sofrer, dificilmente descobre as dádivas ocultas do caminho áspero. Por isso, a prova da riqueza é tão difícil. As pessoas ficam como que medicadas, anestesiadas por conta das facilidades terrenas e não descobrem essas dádivas ocultas. O que não exclui a expiação, né? Porque muitos que detêm riquezas financeiras também têm muitos sofrimentos morais. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Lindíssima a prece de Adelaide, né? Mas ela não terminou. Fez nova pausa, enxugou o pranto de emoção, todo mundo devia estar chorando, enquanto a seguimos sensibilizados.
E prosseguiu: agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários, que nos estenderam mãos amigas nas últimas dificuldades da moléstia depuradora, agradeceu, portanto, aos servidores de Jesus, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós. Não podia faltar nessa prece, né? Rogar por quem ainda não despertou, como a gente também faz aqui. Pedir por aqueles que estão mergulhados nas ilusões da carne. Menos felizes que nós, porque ainda não despertaram para o Cristo. Que ainda gemem, padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Pedir por aqueles que ainda estão mergulhados no mal, porque um dia serão anjos também. Por isso nós não devemos desprezar quem ainda se dedica ao mal. Essa pessoa, esse espírito, um dia ainda vai ser anjo, ainda vai amar muito. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei, os missionários. E ao encerrar esse ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária. Ela está pedindo por nós, por todos nós que estamos batalhando aqui na Terra, vivos ainda no plano físico, caminhando ainda nos mais diversos departamentos, departamento da oratória, departamento do trabalho voluntário, departamento da mediunidade, departamento da evangelização infantil, da juventude espírita e de outros templos. Ela pede por todos os trabalhadores que estão nos diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Assim seja. Lindíssima a prece de Adelaide. Finda a prece comovedora, a irmã Zenóbia veio abraçar Adelaide, extremamente sensibilizada. E logo após, reassumindo o lugar, recomendou aos auxiliares ajudassem-na no formoso cântico de agradecimento ao círculo terreno que os irmãos libertos acabavam de deixar. Eles vão cantar para eles. Depois dessa prece linda, Zenóbia preparou um cântico. Muito difícil, hein, acompanhar essa cena. Não ia ter como, ia chorar igual uma criança. Muita emoção, né? Então, eles iriam cantar só para eles, só para aquele grupo de irmãos, de trabalhadores completistas, pessoas que fizeram tudo o que se comprometeram no bem. Receberiam essa linda homenagem, imergindo-nos num dilúvio de vibrações cariciosas que nos arrancavam lágrimas de suave emoção. Iniciou ela própria o hino de indefinível beleza. Vamos ver então a letra desse cântico, né? Infelizmente não tem tecnologia nas obras para que a música faça parte da leitura, mas vamos ver a letra desse cântico. Ó terra, mãe devotada, a ti, nosso eterno preito de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando errávamos aflitos no abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença no dia renovador. Envolveste-nos bondosa nos teus fluidos de agasalho, reservaste-nos trabalho na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixa o menosprezo impensado, no sublime apostolado de terno infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde as trevas do chão duro aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcurso de 1000 vidas, saramos
negras feridas, tivemos lições de escola. Nas tuas correntes santas de amor e renascimento, nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes do campo primaveril. Agradecemos-te as dores que generosa nos deste para a jornada celeste na montanha de ascensão, pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Em troca dos sofrimentos, das ânsias, dos pesadelos, recebemos-te os desvelos de mãe de crentes e incréus. Sê bendita para sempre, com tuas chagas e cruzes. As aflições que produzes são alegrias nos céus. Ó terra, mãe devotada, a ti nosso eterno preito de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Lindo poema, muito emocionante, de agradecimento à terra. Vale a pena ouvir de novo, voltar, ler de novo, que é um lindo poema para a gente reparar como ela se refere à terra, como uma mãe, com essas... não é rima, né? Com esses versos, né? Muito belos. Quando então soou a derradeira nota do hino repassado de misterioso encanto, olhos nevoados de lágrimas, trocamos com Zenóbia carinhoso abraço de adeus. Então, se é emocionante ler, você imagina ouvir um coral cantando esse hino, né? Deve ser maravilhoso. Um dia a gente vai escutar. Nós outros, os da expedição socorrista, tomávamos os recém-libertos pelas mãos, imprimindo-lhes energia para a subida prodigiosa. Olha aí para quem fala que aqui no plano espiritual não tem alto, baixo, lado. Realmente a referência é totalmente diferente da nossa. Mas eles vão subir, porque a vibração mais elevada é para o alto. Não tem para onde correr, é para o alto. Então André Luiz tomou eles pelas mãos, todos os recém-desencarnados, para subirem a nosso lar. Cercados de amigos que nos seguiam, alegres e venturosos, a caminho das zonas mais elevadas. Estranho e indefinível júbilo nos vibrava no peito, empolgado de vigorosa esperança, e depois de atravessar os círculos de baixo padrão vibratório, eles já estão subindo, em que se localizava o Instituto de Fabiano, ganhamos região brilhante e formosa, coberta pelo céu faiscante de estrelas. Já estavam chegando nas zonas superiores de nosso lar. Saudando-nos de muito longe, o astro da noite apareceu em maravilhoso plenilúnio, que significa lua cheia, emitindo raios de doce e evanescente claridade, que depois de nos iluminar o caminho numa pulcritude, que significa beleza, formosura, de sonho, desciam céleres para a crosta da terra, espalhando entre os homens o convite silencioso à meditação na gloriosa obra de Deus. Lindo encerramento, tanto com a oração de Adelaide, quanto o hino, quanto essa descrição de André Luiz das belezas que existem nas zonas superiores, onde são enviados missionários o tempo inteiro para a Terra, para nos dar energia, para nos dar orientação, para nos alimentar o coração com a palavra do Cristo. Chegamos, então, ao final de mais uma obra da coleção de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Vamos prosseguir os estudos com as demais obras. Espero que possa ter sido claro nas exposições, que a gente possa ter colhido todos os ensinamentos
referentes ao desprendimento, referentes à importância da vibração, de como se preparar para o fenômeno morte é essencial, de como a nossa vida aqui na Terra vai ditar o nosso futuro no plano espiritual, de como é importante manter uma vibração durante um velório, durante um momento de dor da família, como nós devemos preparar a família para esse momento. Então foram muitos e muitos ensinamentos nessa obra, como toda a obra de André Luiz, e eu os convido para continuarmos os próximos estudos, tanto das obras básicas, que são feitos às segundas-feiras, estamos no Livro dos Espíritos, já passamos pelo Evangelho, agora Livro dos Espíritos, quanto com as obras complementares de André Luiz, em que nós vamos continuar nos próximos estudos a analisar as riquezas espirituais que André Luiz nos traz. Agradeço, como sempre, a todos que nos acompanham e também aos nossos mentores e espíritos amigos. Que eles possam continuar nos amparando, especialmente aqueles voltados para a divulgação da doutrina espírita, para que a nossa mente, o nosso cérebro, não cometa deslizes em relação às informações importantes que passamos aqui. Que eles possam nos inspirar, nos envolver, para que a interpretação das obras esteja conforme o Espiritismo, os ensinamentos de Kardec e dos Espíritos superiores. E que, acima de tudo, possamos absorver esses ensinamentos para aplicá-los em nossas existências, aplicá-los na convivência com os nossos familiares, conhecidos, amigos e também adversários, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja no convívio com a sociedade, ainda mergulhada no materialismo e no gozo das facilidades terrenas. Que nós possamos ser esses faróis de luz indicados por André Luiz na obra, esses servidores que de fato aprendem e aplicam o Evangelho na sua vivência, recebendo a palavra do amigo Jesus e aplicando-a junto dos mais necessitados, especialmente dos desfavorecidos e daqueles que estão na penumbra da noite pelo crime que cometem. Que essa energia possa atingir aos nossos entes queridos, aqueles que mais necessitam e especialmente os que estão em desespero, seja pelas portas do suicídio, seja pela drogadição de toda a ordem, seja pela maldade ainda incrustada no coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos e envolva aqueles que estão em nossos pensamentos e que ainda precisam de uma última chance para não sofrerem novo expurgo planetário, perdendo séculos e séculos de oportunidades para a alegria e felicidades eternas. Muito obrigado, Mestre Jesus, hoje e sempre, e que Maria Santíssima nos envolva e abençoe. Que assim seja. Graças a Deus e até o próximo estudo.